todo mundo batendo papo com o outro. A Bíblia diz que ele saiu de Cafarnaum passando por Naim. Essa cidade dá uns 4 quilômetros do sul de Nazaré. Mas o percurso de Jesus foram a 50 quilômetros caminhando. Jesus caminha e chega agora o cortejo fúnebre com o cortejo da vida. Um cortejo da morte encontra o cortejo da vida. Não tem outra. Se encontrou com Jesus, é surpresa. E a Bíblia diz que ele se comoveu de íntima compaixão. O que é esse contexto dessa íntima compaixão? Jesus saiu do seu lugar, se colocou no lugar da mãe, vendo o seu filho perdido, sem retorno. Não é como nós falamos, perdeu, está perdido, está nas drogas, é isso, aquilo, não, enquanto a vida há esperança. Mas ele se colocando no lugar daquela mãe naquele momento. E sabe por que às vezes nós não choramos, não criamos aquele impacto? Primeiro, porque não entramos dentro da mensagem. E segundo, porque graças a Deus não passamos pelo que essa mãe está passando. Passou. Porque quem é pai, quem é mãe de verdade, sabe a dor de imaginar a perca de um filho. Quanto mais a perda dele. Mas com Jesus é surpresa. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida durante esses dias. Eu não sei o que tem se apagado, se assim eu posso dizer. Eu não sei o que você acabou de clamar antes de vir para um culto como esse, dizendo: Deus, eu desisto. Mas o cortejo da vida, aonde Jesus de Nazaré, o líder puxando todo mundo, se encontra com você nessa tarde. E a questão toda aqui no momento é que Jesus, quando toca no esquife, ele está quebrando protocolos, regras, leis. Tocar em um defunto, naquela época, era se considerar, naquele momento, ele teria que ficar 7 dias reclusos para o processo de purificação. No livro de Levíticos, no livro de Números, é um pouco mais agressivo, porque o livro de Números, ele fala diretamente para os sacerdotes: nem seu pai e nem sua mãe toque se estiver morto. Jesus passa agora e diz: calma, mãe, não chores. Tem pessoas que vivem situações como essa, circunstâncias como essa, desesperada ao ponto de compreender que não tem mais jeito. Tem jeito para a morte, gente? Não é, vamos descartar o contexto aqui de Deus, senão você vai dizer sim. Tem jeito para a morte? Morreu, acabou. E existem pessoas que vivem em situações como essa. Acabou, missionário, para mim não dá mais. Mas o tema de hoje é para levar você a compreender que o Senhor tem muito mais para a sua vida. É para levar você a compreender que o que Deus tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você pensou e imaginou. O Senhor encontra essa mulher. Diz para ela: não chores. Traz a ressurreição o seu filho e entrega a ela. A primeira ressurreição das 3 que Jesus já fizera. Depois dessa, Jesus ressuscita a filha de Lázaro, ou melhor, a filha de Jairo, e depois ressuscita o próprio Lázaro. Mas a primeira ressurreição aqui aparenta ser que foi por um acaso. Mas não existe por um acaso quando começamos a compreender o que é o Evangelho de Cristo. Tudo passa a ser um propósito. Por perto daquela região do Monte Hermon, futuramente era a região onde seria o Monte da Transfiguração. Aquela região até agora, em 2016, a região de Naim tinha cerca de 1.776 habitantes. Mas se Deus quer chamar a atenção, missionária, não é melhor a gente correr e passar no local mais, que alcance mais pessoas? É porque o problema de Deus, gente, não é a quantidade, não são os números, é o propósito e a regra que Ele segue. A regra é a sua palavra.
Então, se você está aqui nessa tarde, compreenda que não é porque você veio bater cartão. Hoje é domingo, 10, 17 ou 19. Ah, eu vou no de 10. Ah, eu vou no 19. Ah, eu vou no 17. As pessoas que estão aqui, Deus separou vocês para estarem aqui. As que chegarão daqui a pouco para as 19, foi aquelas que Deus trouxeram para o de 19. Aquelas que vieram no de 10 horas, foi aquelas que Deus separou para o de 10 horas. Deus não erra, Deus não falha. Talvez você precise compreender apenas que você é importante para o Senhor. Talvez você precise compreender apenas que algo maior da parte de Deus está por vir. E não tardará. Eu tenho a certeza absoluta disso. Porque o melhor de Deus, quando diz no livro de Lamentações, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. São novas a cada manhã. Você acordou, você comeu, você bebeu, você vestiu, você bateu papo, você conversou, você está congregando aqui, deu certo, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te livrado. Mas a promessa aqui é para que nós possamos viver coisas maiores. E isso parte de uma ação nossa, parte de uma postura, de um posicionamento. Não é simplesmente prestar os cultos ao Senhor, vindo à igreja, mas é fazer com que Ele prolongue dentro da sua residência. É fazer com que Ele prolongue dentro da sua empresa. É fazer com que essas coisas que nós estamos lendo passem de fato a existir no seu mundo físico, paralelo com o mundo sobrenatural. E isso, a única pessoa que pode impedir de acontecer ou fazer com que aconteça é você mesmo. Mais ninguém. João capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 8. Surpreendido pela voz no meio da espera. Quem está comigo diz amém. João capítulo 5, versículo do 1 ao 8. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Gente, não sei se você já pensou como eu, mas o cara não teve nem sequer a inteligência de dizer: me pega e me leva. Tu já parou para pensar nisso? Como é que eu vou ser curado se ninguém me leva? O cara está perguntando: tu quer ser curado? Me bota nas costas aí, Jesus, me leva. O cara não teve nem essa inteligência, sabe por quê? Porque são 38 anos, querido. 38 anos enfermos, parado esperando a oportunidade de ser curado. A visão já estava apenas em um objetivo, e um objetivo frustrado. Jesus vem surpreender aquele homem com cerca de 38 anos esperando um milagre. E de uma forma fictícia,
Porque quando nós vamos para a história buscar, compreender, estudar, entender, ali era algo que acontecia, porém de uma forma metáfora, né? Uma metáfora dito que um anjo descia e sacudia. Ali não tem relatos das curas que aconteciam. Mas todo mundo ali cria. E ele era um deles. Mas Jesus chega do lado. Jesus se aproxima. E a estatura, talvez que ele estava, era como às vezes ficamos. Quando estamos frustrados, estamos abatidos, estamos desesperados, estamos sem esperança alguma mais de resolução. No chão, debruçado. Jesus aproxima-se e a chegada de Jesus traz tanto impacto sobre a vida dele após que você vê um negócio tão sério que até nos dias de hoje, uma pessoa depressiva, ela não tem mais um pingo de vontade de viver. Você pode oferecer tudo e todas as coisas da face da terra. Qual é a fala dela? É um desejo suicida, é uma esperança que não tem mais, é uma tristeza inexplicável. Eu falo isso não por ter, mas porque eu atendi várias pessoas do início desse ano para cá. E todas em comum acordo elas dizem da seguinte forma: é uma tristeza que nós não conseguimos explicar. Esse homem tinha 38 anos. Jesus se aproxima, se abaixa e pergunta: tu quer ser curado? Você vê que ele não consegue enxergar a grandeza de quem está ao lado fazendo uma pergunta. Porque a presença de Jesus, ela é inconfundível. E só é confundido quem já está atolado no pecado. Quem já está imergido nele. E ele ainda continua sem dizer: eu quero ser curado. Ele simplesmente cita. E Jesus, talvez para não perder tempo, ou talvez para mostrar o poder, a grandeza, a soberania, ou talvez porque Jesus consegue fazer leituras de fala. E a fala dele, ditando todos aqueles aspectos que ele estava dizendo, era simples: eu quero ser curado, mas não tenho possibilidade. E Jesus disse para ele: levanta, toma a tua maca e anda. Quantos de nós não se encontramos numa situação como essa? Você, mãe, que acha que não tem mais solução para o seu filho. Você, mãe, que talvez ouvira muitas pessoas dizer para você: não tem e não dá mais jeito. Eu quero dizer para você que tudo isso é mentira do diabo. Você, esposa, que acha que seu marido não serve mais, que a melhor opção é simplesmente dizer: vai para o teu lado que eu vou para o meu. Ah, é porque você não sabe, missionário, o quanto que eu já orei, o quanto que eu já chorei. É porque você não sabe o tanto que eu clamei. Eu não conheço a sua dor, querido. Mas a mensagem aqui nessa tarde é apresentar a você aquele que conhece. E aquele que pode surpreender você e transformar a sua vida. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós nos encontramos em situações como essas. Parados, talvez estagnados em alguma área da nossa vida. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser curado. Não é apontar as dificuldades que você hoje sobrevê na sua vida, mas é deixar claro para Ele: Senhor, eu quero ser curado disso. Dessa ferida na minha alma que não parece que não tem fim. Dessa falta de perdão que impede com que eu levante e ande. Dessa dificuldade, o Senhor está aqui nessa tarde, dizendo para você: quer ser curado, quer ser curada, quer ser transformado, transformada, quer chegar para perto de mim. Essa é a palavra de Deus, em todos esses aspectos, essas histórias. A coisa comum que nós enxergamos é que Cristo sempre vem até aquele que clama ao Senhor em arrependimento, que clama ao Senhor em necessidade, que clama ao Senhor com o seu coração.
nós compreendemos que, por mais cético que fosse a fala de Natanael, o que ele estava vendo era a lógica humana. Não tem como de Nazaré sair nada. Nós vemos que a dor daquela mãe, por mais calada que ela esteja, dentro do seu coração rangia: meu único filho, que honra eu terei agora, aquele a quem eu amo. Tantas coisas apareceram na mente daquela mãe, mas Jesus viu dentro dela a necessidade de ressuscitar o seu filho. Jesus se aproxima dela e vê a necessidade, ora e lê com o coração, e se comove e se coloca no lugar dela. E por isso seu filho ressuscitou. Aqui nós observamos um homem que por 38 anos, gente, vamos se colocar no lugar dele. Às vezes nós pregamos e apontamos e falamos, mas e quantas foram as vezes que passamos por Jesus e nem sequer o reconhecemos? Quantas foram as vezes que Jesus falou: não faz, e nós fizemos, deu errado, mas pela misericórdia Ele nos guardou. Quantas foram as vezes que o Senhor, dentre de livramentos visíveis aos nossos olhos e invisíveis, nós conseguimos contemplar a grandeza dEle. Mas aqui nós temos, já para finalizar, o louvor pode vir, uma surpresa pela presença no abandono. Mateus 27, no 45 e o 46. Este é talvez o momento mais difícil do Evangelho. Mateus 27, 45 e 46. Aleluia. Quem está comigo? Põe para mim, por gentileza. Mateus 27, 45. Nós vamos ler o 46. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que traduzindo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós acabamos de presenciar várias surpresas. Pessoas que foram surpreendidas de uma forma positiva, um impacto que gerou nas suas vidas um grande testemunho, ao ponto de nós estarmos hoje, em 2025, lendo esse texto. Aprove ao Senhor trazer para mim e para você histórias como essa, para mostrar que nós temos também a possibilidade de passar talvez na dificuldade e ser surpreendido por Deus de uma forma positiva, ou talvez ser simplesmente abençoados por Deus de uma forma positiva. Mas aqui nós temos o Senhor da glória, citando o Salmo 22, aonde Davi começa a declarar ao Senhor, em meio às suas angústias, em meio às suas tristezas. Davi, ele cita: Deus meu, por que me desamparastes? Todos nós conhecemos o momento onde Jesus vai até o monte, chama os seus amigos cochilam, ele retorna novamente: não podeis ficar comigo, vigiai apenas um momento. Jesus retorna novamente e vai agora abrir o coração ao Pai. Nesse momento eu vejo até como Jesus homem. Ele começa a dizer: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Queridos, é impossível não me emocionar, sabendo quem eu fui, sabendo o que eu fiz. E compreender que essa surpresa que Jesus teve foi por minha causa. Foi pelo meu pecado, queridos. Aleluia. É impossível eu não olhar com olhar de piedade, de misericórdia e de culpado. Porque Jesus olha aos céus e clama ao Pai. E começa a dizer: porque o Senhor me desamparou logo agora? Estava dando tudo certo, Senhor.
Mas Pai, cadê o Senhor agora? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor abomina o pecado. Esse foi o motivo de Deus não olhar para aquela cena caótica. Esse foi o motivo de Deus não olhar para aquela sujeirada toda. Esse foi o motivo de Deus, como pai sentir a dor, mas como juiz, deixar que tudo aconteça da forma que deveria acontecer. Eu não sei como Deus tem te surpreendido, mas eu sei como eu o surpreendi, com as minhas falhas, com os meus pecados, queridos. E eu louvo a Deus que Ele não é como eu, porque eu não me perdoaria a mim mesmo. Em meio às falhas e os erros, talvez você, como eu, também não se perdoaria. Olhando para você e sendo você mesmo o causador das suas dores, você não se perdoaria. Mas hoje, eu vim para dizer para você que independente do que você pense ao seu respeito, independente do que as pessoas pensem ao seu respeito, a sua alma, ela é preciosa. A sua vida, ela é magnífica para o Senhor. Esses foram os momentos mais terríveis do Evangelho, mais difíceis, onde um filho recorre a um pai que tem autoridade para refazer ou desfazer tudo, mas para que siga segundo o propósito do Senhor, nada poderia ser feito, apenas ser consumado. E assim foi. E ele disse: está consumado. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei qual é o teu maior desejo, a tua maior vontade, o teu maior sonho, mas aprendendo hoje com essa palavra, eu tenho a certeza absoluta que é surpreender você. Eu não separei nem preparei esse texto, mas existe uma palavra que diz que quando nós pecamos é como se levássemos Cristo ao madeiro novamente. E aqui o meu convite para você nessa hora é que você venha aqui à frente, se você se sente grato como eu, se você compreende que em meio às suas dores, em meio aos seus pecados, às suas falhas, você acabara também surpreendendo a Cristo. E ele clamou e gritou: Eli, Eli, sabachthani, lama sabachthani. Foi por nossa causa, foi por minha causa. Se você se sente grato ao Senhor, vem aqui à frente, vamos orar.